Hoje eu tinha separado um vídeo bem diferente, gente. Um vídeo sobre cabelo, moda, tudo. Mas aconteceu na internet uma coisa com uma influenciadora. E eu já sabia que eu ia acabar comentando sobre isso, porque eu comento aqui sobre assuntos, hoje em dia, de mulheres. Comentei já sobre violência contra a mulher. N questões. Eu tô abrindo aqui no meu canal. Mas aconteceu nessa madrugada e foi tão chocante. E o pessoal tá pedindo tanta justiça, pedindo que os influenciadores falem no assunto, que eu decidi trazer o caso dela aqui, que ainda está acontecendo. Aconteceu nessa madrugada, então é tudo muito recente. A internet tá se mobilizando, justiça pela Isabelle. Eu vou contar aqui pra vocês todas as informações que eu consegui pegar desse caso até chegarmos no momento em que ela sofre uma violência. Uma influenciadora apareceu nessa madrugada, que é a Isabelle Vidal, gravou um vídeo na rua em que ela estava seminua, dá pra ver que ela tá sem roupa na parte de cima, e ela começa a pedir socorro dizendo que ela sofreu uma violência sexual. Ela fala quem foi o agressor, é um rapaz que ofereceu ajuda pra ela, no caso que eu vou contar pra vocês. Então ela tá movimentando o caso contra uma pessoa. Isso toda a internet tá sabendo, o pessoal que segue ela tá sabendo, e eu vou contar aqui pra quem não tá, eu vou contar toda a história. E um rapaz ofereceu ajuda pra ela. Quando ela foi se encontrar com esse rapaz, porque ela tava precisando de ajuda e vocês vão entender conforme eu for contando, esse rapaz na verdade era um homem perigoso que acabou fazendo mal pra ela. Nessa que ela aparece no vídeo, ela fala sobre esse agressor, fala que está pedindo ajuda, porém parece que ela tá numa avenida e nenhum carro tá parando. Ela foi parar na delegacia, a família dela tá mantendo contato, mostrando tudo. E aí, quando o vídeo veio à tona, todo mundo ficou chocado. Porque ela denuncia um caso, ela tá ali brigando com outro influenciador sobre uma coisa muito séria que eu vou falar com vocês. E em seguida, vem uma pessoa se aproveitando dessa situação, e aí ela sofre uma violência e vai parar no hospital. Ela ainda não veio com pronunciamento, mas ela quer fazer pelo que conversaram. E vamos entender o que aconteceu com ela. Então, vamos começar o vídeo de hoje, e eu quero comentar com vocês sobre isso, contar a história dela, e vamos aguardar o que vai acontecer. Antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho. Estamos aqui todos os dias, estamos com um assunto ligado à beleza, tudo, cabelo, que eu sempre tô falando com vocês, mas também abrimos aqui no canal assuntos variados como esse. Hoje, o tema era cabelo, mas como isso aconteceu e foi muito grave dentro do nosso universo, eu vou trocar os dias e vou trazer esse vídeo hoje, que é um vídeo assim, que eu mesma fiquei chocada com, quase que eu lanço de domingo esse vídeo. Eu nem gravo de domingo, mas quase que eu lanço esse vídeo no domingo. E amanhã eu vou seguir com os nossos vídeos normais, gente. Bom, vamos começar do início. O que iniciou com essa moça? Vim aqui pro quadradinho, gente. Então, essa daqui é a Isabelle Vidal. É essa moça, que vocês estão, inclusive, eu tô aqui no TikTok dela. Então, essa aqui é a moça. Ela é uma TikToker que ela já fala sobre a vida dela. Inclusive, ela já tinha viralizado, contando sobre a vida dela com a madrasta, com o pai, que já é chocante. Inclusive, eu tinha visto, eu acabei não trazendo aqui no canal, porque na época nós não falávamos de vários assuntos. Mas o que aconteceu com ela é que ela já tinha viralizado, ela já é uma influenciadora muito grande. Ela usou da influência dela para criticar um influenciador que também é músico e cantor. Vamos então começar a contar a história desse influenciador. E vocês vão entender que hoje nós vamos falar sobre o que ela passou nessa madrugada? Vamos, mas está atrelado a essa briga com esse influenciador. E vocês vão entender. Então eu vou começar do início. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver e está tudo entrelaçado com o que ocorreu na madrugada. Então ela é uma influenciadora muito famosa, muito grande, que já viralizou de várias formas diferentes. Lá no outro lado, existe um influenciador, músico muito famoso, amigo de celebridades e tudo, que se chama Ítalo Santos. Vou até colocar aqui a foto dele, gente, que muitos de vocês já ouviram falar, mas muitos não ouviram falar, porque ele é muito mais famoso na internet. Tá? Esse aqui é ele, não sei se dá pra ver aqui com um quadradinho na frente, eu vou até tirar aqui o quadradinho, para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá aqui. Esse aqui, então, é o Ítalo Santos. Ele é um influenciador e também músico. Ele canta funk. Ele teve várias músicas, assim, virais que fizeram sucesso. E eu conheci ele antes dele ficar famoso. Eu já tinha ouvido falar dele. Ele, gente, um dia um amigo meu me chegou e mostrou uma música dele. Uma música dele bem chiclete, bem engraçada, mas ao mesmo tempo bem melódica. Você sabe aqueles funks que entra na cabeça, que tem dancinha e tudo? Enfim, esse meu amigo mostrou e ele não era famoso, o Ítalo, na época. E na hora que eu vi o vídeo, eu achei engraçado, achei legal, ok, mas eu não sou muito de ouvir música, ouvir funk, eu não sou muito, mas achei o vídeo legal, era uma música. Mas o que me deixou curiosa no vídeo dele era que tinha muita criança.
tinha muita criança dançando uma música adulta. Era uma música adulta que falava que eu gosto de marginal, eu gosto de marginal. E os dançarinos, tinha dançarino jovem, mas a grande maioria era criança. Uma das crianças que estavam dançando muito era essa menina aqui, ó, que se chama Camilinha. Deixa eu tirar o meu quadradinho da frente pra vocês conseguirem enxergar direito. Essa menina aqui, o nome dela é Camilinha. E quando eu assisti o vídeo dele, o que eu fiquei chocada com essa menina é que ela dança muito bem. Eu vou, inclusive, aqui mostrar um vídeo dos dois, onde eles estão bem novinhos. Aqui, ó, o Ítalo e ela. E vocês vão ver a desenvoltura que ela tem pra dançar. E ela tá bem novinha aqui. No vídeo, ela tá um pouquinho mais velha, coisa de um ano e meio. E ela dança muito. E eu fiquei assim, nossa, mas ela tá no final dançando uma música adulta, mas ela tem muito gingado. De qualquer forma, eu achava que se tratava só de um influenciador, que é cantor também, e acabou. Achei que eu nunca mais ia ouvir falar dele, mas não. Ele começou a partir dessa música, das músicas, junto com essa menina ao lado dele, ele começou a montar um império real, um império. Ele começou a fazer muito sucesso, porque além das músicas que ele lançava, ele também ficava mostrando o dia a dia deles no Instagram. Ele com essa menina, que era uma criancinha na época, como vocês conseguem ver nessa foto aqui, a irmã dela, que também é bem novinha, e ele começou a recrutar mais crianças do bairro que ele tinha, e eles começaram a virar um grupo. O que era interessante, era um grupo assim, de jovens, crianças, na época eles eram bem mais novos que isso, aqui eles estão mais velhos, e detalhe, ainda são menores de idade. Mas eles começaram a ficar um grupo grande, e sempre crianças, e começaram a ganhar muito dinheiro com as músicas, com as propagandas, com a atenção que eles tinham, com as marcas. E era o dia a dia deles e tudo. E a coisa começou a ficar um pouco estranha, porque ele começava a ganhar dinheiro e direto ele fazia vídeos dando iPhone. Então ele dava iPhone para essas crianças, ele dava iPhone para os pais dessas crianças e ele filmava. E eu lembro disso. Eu não acompanhava, mas aparecia um pouco para mim. E eu achava um pouco esquisito, porque os vídeos eram adultos. Eram crianças dançando músicas adultas, roupas curtas. E no final, tudo resultava em muito dinheiro e ele presenteava os pais dessas crianças com prêmios. Eu achava aquilo estranho. Eu achava tão estranho que eu não seguia. E eu não queria ver, e eu tirava tudo que eu pudesse. Mas a coisa foi escalando. Mas assim, em poucos anos, gente. Em poucos anos foi montado um império milionário através dessas crianças, que começaram a crescer e se tornar adolescentes. À medida com que elas foram se tornando adolescentes de 15 anos, como vocês podem ver nessa foto aqui, elas foram ficando extremamente sexualizadas. Aqui, é a Camilinha que eu mostrei pra vocês, que começou quando criança. Do lado dele, bem criancinha ela tava. E agora ela tá assim. Ela tá com 17 anos no momento. Ela tá bem sexualizada. Lembrando que ela, junto com a irmã. E tem outras, mas elas são as principais, porque elas que iniciaram lá do início. Conforme isso foi ficando cada vez mais e mais e mais e mais, e muito dinheiro envolvido, e esses menores dando muito dinheiro, chegou um momento em que não sabemos como, ou eu não sei como, porque eu não queria acompanhar, eles conseguiram emancipar essas meninas. As crianças que ficavam ao lado dele foram emancipadas. E ele se tornou o tutor responsável. Quem sabe aqui melhor sobre essa lei, como funciona, explica aqui nos comentários. Os pais já não eram mais responsáveis por elas. É como se elas fossem agora adultas. Eu não sei muito bem como funciona, mas os pais não respondem mais por elas. Parece que é isso, a emancipação, né, da criança. E ele se tornou o tutor. Depois que ele se tornou o tutor dessas meninas, a coisa escalou para um outro nível. Em que as meninas ficaram extremamente sexualizadas. E as meninas já têm cirurgia, vou inclusive mostrar aqui. Aqui é um vídeo da Camilinha colocando silicone menor de idade. É muito dinheiro. Menores de idade agora, sem responsáveis, porque elas são emancipadas. Muitos influenciadores começaram a se indignar e ficar muito bravo com essa situação. Muitos começaram a ficar assim, indignados, porque a coisa foi escalando e escalando e escalando. Escalando para meninas que ainda são menores de idade. Uma das influenciadoras que se levantou contra essa situação, usou sua influência para denunciar isso, foi a Isabelle, que sofreu o que sofreu na madrugada de hoje. Ela fez vários vídeos expondo a situação do Ítalo. A coisa, inclusive, do Ítalo escalou tanto que a Camilinha acabou engravidando. A Camilinha e outra menina, parei inclusive aqui o vídeo. Tá aqui, eu separei aqui esse vídeo, que é o vídeo em que ele anuncia a gravidez de duas dessas meninas. Essa daqui eu não conheço, essa daqui é a Camilinha, que tem 17 anos. Que já tá naquele estado que eu mostrei pra vocês e agora ela tá grávida. E eles gravam e monetizam em cima da gravidez. No fim, ela acabou perdendo o bebê, que é uma situação muito triste. Mas cada segundo da perda do bebê foi gravado.
cada segundo. No momento que ela tá no hospital, ela chorando, ela no banheiro chorando, ela descobrindo a situação, tudo filmado, tudo televisionado. A Isabelle Vidal, que sofreu, é uma das influenciadoras que ficou indignada com toda essa situação. Desde a sexualização das menores de idade, até chegar ao ponto de exibir os corpos na internet, até chegar na gravidez, até chegar na perda, no aborto espontâneo, até chegar em gravar toda essa situação e dinheiro em cima de cada segundo desses menores de idade, que não tem mais os pais por eles, porque os pais já entregaram. E o que acontece? Ela começou, então, a bater. Ela tem quase 1 milhão de seguidores no TikTok. Ela tem muita visualização, a Isabelle. E ela começou a bater com força. Mas bater com força, muito vídeo. Falando que absurdo é esse. Desde quando a gente tá normalizando essas meninas engravidarem, essas meninas na internet serem sexualizadas. Ó, eu separei aqui, inclusive, aqui um vídeo dela. Indignada com uma das festas que eles foram, em que as meninas estão beijando todo mundo. Vou mostrar aqui pra vocês. O que esse vídeo aqui tem em comum com esse vídeo aqui? E tem em comum com esse vídeo aqui? Que tem em comum com esse vídeo aqui? Todos esses vídeos que eu mostrei pra vocês, o que eles têm em comum é que a Camilinha que vai até o menino pra poder beijar e o Ítalo tá fazendo o quê? Gravando. Você leva sua filha pra uma festa, beleza, a criança tem que se divertir. Aí a sua filha começa a dançar com o garoto. Beleza, as crianças podem dançar. E a sua filha vai agarrar o pescoço, dar um beijo na boca do garoto. Aí você vai ficar gravando? Não, Ítalo Santos. Você não é o tutor, você não é o responsável por eles. Você não tem que ficar estimulando esse tipo de coisa não, Ítalo Santos. Porque quando você estimula agarrar e beijar, quando você estimula dançar música com teor sexual, você tá estimulando gravidez. Sendo que o seu público, ele é adolescente. Sabia que você tá estimulando gravidez na adolescência? Filho de rico engravidar com 17? Acontece. Bota na justiça, pega uma pensão do pai, tá tudo sob controle. Pobre engravidar com 17, se fode aí, otário. Aí por que eu estou batendo nessa tecla? E o público do Ítalo Santos fosse adulto? Mas tanto o público quanto os personagens são adolescentes. Praticamente o único adulto dessa história é ele e, se eu não me engano, o marido dele. O conteúdo dele não é adolescente. Então vocês entenderam, na hora que ela fez um compilado de várias festinhas que eles fazem, em que essa moça que ficou grávida, que a Camilinha ficou grávida, aconteceu o que aconteceu com ela, sempre foi ali alimentado, sair de beijinho com todo mundo, até ela chegar a engravidar, no caso, né? Então, como ele é o tutor, ele não é pai, ele não é mãe, ele não realmente não tem ali um vínculo de proteção, essas meninas elas vão ali se degradando e não há limite. Não há, porque o tutor não preza dessa forma, ele não preserva dessa forma. E Isabelle Vidal fez muitos e muitos vídeos indignada com essa situação. Eu não separei todos aqui porque são muitos vídeos. Depois disso, que ela veio expôs toda a situação, o Ítalo se pronunciou, disse que ele não tem, assim, ele deixou claro de alguma forma que ele não tinha controle sobre as meninas. Mesmo assim, a Isabelle veio e rebateu, você é o tutor, você não tem controle, então tirou do pai e da mãe pra deixar cair no mundo. Então ela vem, ela rebate, é denúncia, muitos influenciadores se levantando junto com ela pra denunciar. Só que o que começou a acontecer? Ela começou a sofrer represárias, ela começou a sofrer com a galera que gosta ou que não gosta dela, ou uma galera também que é de fora, que é doida e quer hatear, veio de todo lado. Ela começou a sofrer represálias, inclusive ameaças. Vamos ver uma das ameaças que ela postou. Tá aqui. Já tá fazendo casa de aposta para sustentar Priscila Souza, né? Ah, contou tudo, acho que não, hein? Será que a Priscila Souza está orgulhosa disso? Aí vocês se perguntam, quem é Priscila Souza? Também não sei. Essa pessoa aqui tá falando Priscila, porque Priscila é alguém da família dela. E essa pessoa começou a mandar mensagem para ela, aqui falando ainda de boa, né? Tá falando aqui, ó, sobre Priscila, falando o seguinte, ó, eu conheço alguém da sua família. Eu conheço gente da sua família. A própria Isabelle postou que pra pessoa não mexer com família e tudo. Depois disso, ela veio à tona e disse o seguinte, gente, não vou mais falar sobre o Ítalo, porque eu estou recebendo muita ameaça. Esse rapaz aqui que ela postou, essa pessoa aqui que ela postou, é uma pessoa que citou nome de família. Mas fora isso, ela tá sofrendo ameaça real. E vocês sabem, quando existe assim um escândalo, vem de todo lado e vem muita gente ameaçando. Sabe, dando de doida. A ameaça, a gente não sabe até que ponto a pessoa realmente vai tentar contra você e até que ponto ela
tá se aproveitando da situação, entende? Mas enfim, ela falou que estava sendo ameaçada. E parece que, além disso, ela começou a sofrer um tipo de ameaça, não de contra a vida nem nada, mas de processo. Muitos influenciadores se levantaram falando o seguinte: quando mexe com ele, você pode acabar sofrendo um processo. Teve um influenciador que falou o seguinte: quando eu comecei a denunciar as atitudes dele com essas menores de idade, inclusive essas menores de idade eu não citei aqui, mas algumas delas têm privacy. O que é privacy, gente? É quando você tem aquela rede social adulta, que você fica postando foto seminua e ganha dinheiro. OnlyFans, essas coisas. Se eu não me engano, uma delas tem. O pessoal tá até falando nos comentários que uma delas tinha. Enfim, essas jovens estão, gente, sem, sabe? Foram lançadas para isso. E ela começou a sofrer um tipo de ameaça de processo, de você vai perder monetização, a sua conta vai cair. Começaram a denunciar a conta dela. Muitos influenciadores falaram o seguinte, que sofreram com a queda da conta, o TikTok cortou monetização. Então, por conta disso, ela lançou esse último vídeo. Antes de acontecer o que aconteceu com ela, ela postou esse vídeo falando que não quer mais saber dessa história. Vamos ver. Hackeada não, tá? Quem tá postando tudo sou eu. Não adianta derrubar minha conta pra falar que eu fui hackeada. Quem tá postando tudo sou eu. Eu só não tô postando nada, falando nada sobre, porque eles estão entendendo o que eu tô falando. Entendeu? Então eu vou ficar quietinha, vou deixar a mídia se posicionar. A minha parte eu já fiz, agora só depende da mídia e de vocês. Se o assunto acabar, acontecer alguma coisa comigo, vai confirmar tudo que eu falei. Mas se a gente continuar, a gente vai conseguir levar isso até o final, porque o meu objetivo é esse. Não é porque eu tô quieta agora que eu vou ficar quieta sempre, entendeu? De onde eu vim, recuar é marcar. Às vezes vale a pena tu deixar a pessoa mostrar quem ela é, deixar as pessoas ver com os próprios olhos a manipulação de tudo, que o resultado a gente sabe qual é, né? Mas dessa vez vai ser diferente, tá? Se depender se enquanto a gente estiver junto, dessa vez vai ser diferente. Só pra vocês não ficar preocupados e não querer derrubar minha conta porque eu fui hackeada. Não fui hackeada, não. Por enquanto, não ao ponto de postarem coisas no meu perfil. Tudo que eu tô postando sou eu que tô postando. E se parece que eu tô descontrolada pra algumas pessoas, eu realmente tô descontrolada. O assunto é sério e se a gente ficar levando na brincadeira, vai ser negligenciado como sempre foi, tá? Agora vocês escolhem aí de qual lado vocês estão. Se vocês estão do lado das crianças que estão sendo negligenciadas ou se vocês estão do lado da mídia. Gente, eu não fui hackeada. Ok. E aí, o que aconteceu? Ela ainda veio depois e separou um vídeo e disse o seguinte: eu já fiz o que eu tinha que fazer, expus toda a situação pra vocês. Porque ela fez vários vídeos. Se eu passar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Agora é trabalho do Estado tomar uma providência com esses menores e com a situação que tá esses menores. Agora é trabalho do Estado. Eu tô sendo ameaçada, eu não vou seguir dessa forma. A mídia, ao invés de... Por isso que ela tá falando da mídia. A mídia, ao invés de falar sobre o assunto, não toca no assunto. A mídia não toca no assunto. Do que está acontecendo com um homem tão rico que está enriquecendo em cima? Não fala. Então ela disse, agora é trabalho do Estado. Parei. Mas aí, o que aconteceu? Depois disso, de postar as ameaças, falar sobre isso, falar que não queria mais, ela postou um vídeo no Instagram dela, que é esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que agora, tudo. A internet não existe, eu acabei de ser estuprado e tô pedindo ajuda, ninguém para. Por favor, socorro! Socorro! Acabei de ser estuprada, gente, pelo garoto que tava fingindo que tava ajudando a gente. Eu tô pelada aqui no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinho. Me ajuda, por favor, moço. Eu fui estuprada. Oh, me ajuda, por favor, vem aqui. Eu fui estuprada, gente, por favor. Gente, eu fui estuprada, me ajuda a ligar o roteador pra mim, por favor. Então aconteceu dela postar esse vídeo. Bom, esse vídeo tá na internet agora porque foi a própria que postou. Todo mundo ficou chocado. O que parece que aconteceu? Porque depois disso, aí foi delegacia, hospital. E ninguém mais sabe agora o que aconteceu até o momento da gravação desse vídeo, no caso, tá, gente? Porque acabou de acontecer toda essa situação, aconteceu hoje pela manhã. Então, até eu lançar, com certeza já deve ter mais informações. O que parece que aconteceu? O que o pessoal foi adentro e descobriu, pelo que ela mesma falou no vídeo? Ela falou que ela sofreu uma violência, que ela tá, inclusive, seminua. Ela tá com a mão machucada. Depois vocês voltam o vídeo se quiserem ver essa cena, porque ela coloca a mão assim e a mão dela tá sangrando. Ela diz que sofreu a violência de um menino que disse que ajudaria ela. Ela é o seguinte, o pessoal disse, quem tem mais informações, disse o seguinte: um rapaz entrou em contato com ela, dizendo que tem contato com um deputado lá da região. Eu acho que é parente, não sei, o pessoal sabe. Descobriram até o nome do deputado, inclusive, gente. O pessoal tá indo lá na rede social desse deputado cobrar. Quem é que disse que tem associação com você, poderia ajudar nesse caso dela, que ela tá denunciando, e no final cometeu uma violência? Porque o seu nome foi usado.
enfim. Esse rapaz entrou em contato, disse que ia ajudá-la, porque tem visibilidade, porque tem deputado ao lado dele, citou nome, sobrenome, passou endereço, tudo. Quando ela foi se encontrar com esse rapaz, é a informação que nós temos até agora, não era essa a intenção. E ela sofre, então, uma violência. Nisso que ela sai na rua, parece que ela está num local que não se encontra muita gente caminhando. Inclusive, ela mostrou, ela virou a câmera. É só carro correndo, avenida, rodovia, enfim. E nessa que ela pede ajuda, os carros não param. A gente não sabe se ela ligou já para a polícia antes ou depois. Não sabe se o que ela tinha feito antes ou depois disso. Mas ela saca o celular e grava. Essa menina sofreu o que sofreu. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas está todo mundo nas redes sociais, nos vídeos, postando aqui, ó. Justiça pela Isabelle. Eu não vou ler o restante desse comentário. Porque o restante desses comentários é fazendo uma acusação que a gente, como influenciador, não pode ler, não pode falar, se não tiver provas. É muito perigoso, porque as pessoas estão associando a violência com a denúncia que ela estava fazendo. Sem provas não pode, isso é crime, gente. Sem provas da associação. Mas o que parece é que esse rapaz, nós não sabemos se ele tem ligação com esse, com aquele, com o deputado, com o caso, a gente não sabe nem o nome dele. Mas a gente sabe que um rapaz enganou ela, falando que ia ajudar. E por que ela precisava dessa ajuda? Porque ela já estava reclamando que as mídias sociais veem o que está acontecendo. Instagrams de fofoca, Instagrams que fala de famoso, que fala também de casos criminais. Todo mundo sabendo o que o rapaz estava fazendo com os menores de idade, essa situação, e ninguém falando nada. Até sobre as denúncias, estava causando os vídeos dela chegando em milhões e nenhuma mídia falava. Então, por isso que ela aceita a ajuda de um rapaz. É a informação que temos até o momento. O pessoal descobriu quem foi o deputado, o pessoal está indo atrás qual rede social que ela recebeu essa mensagem, mas agora está esperando essa moça se pronunciar. Sai aqui do quadradinho e o que acontece? No momento, gente, nós não temos detalhes. Exatamente o que aconteceu, como foi essa conversa e se passou por uma pessoa que queria ajudar. Como foi a conversa, o que os dois combinaram da forma que ele ajudaria, onde foi o local, horário, se ela estranhou alguma coisa. Acredito que, graças a Deus, ela está bem, ela está viva, primeiramente, e ela vai poder dar todas essas informações para então ocorrer, acredito que uma investigação. O que acontece agora está na mão da polícia e eu acredito que ela vai vir e dar um pronunciamento contando como está a situação dela no momento. Mas se ela não vier, ela também está no direito de lidar agora com essa situação, enfim, que a família esteja perto, que os amigos estejam perto. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Amanhã voltamos com as nossas programações normais aqui do canal. Obrigado por terem assistido e beijo. Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.